Boa tarde, aqui é a professora Ana Paula. Eu estou fazendo estágio na turma de vocês, do 7º ano, e hoje eu vim aqui para dar uma ajudinha para vocês na aprendizagem conectada, nas atividades da 5ª semana. Vamos lá, 7º ano? Lá na página 20, a gente tem as atividades de matemática. Então, vamos lá. Nessa semana, vamos tratar sobre os números inteiros, né? Mas antes da gente falar dos números inteiros, vamos dar uma relembrada no que vocês já viram nos anos anteriores, né? Para vocês darem uma relembrada. Vocês já devem ter ouvido falar dos números naturais, né? Eles são representados pela letra N, que são os números 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Também vocês já devem ter ouvido falar dos números racionais, que eles são representados pela letra Q e são os números quebrados, né? Igual as frações, né? 1/3, ou então 0,35 e assim por diante. E aí, finalmente, vamos chegar nos números inteiros. Eles são representados pela letra Z e eles são o conjunto de números negativos e também os números naturais, né? Então, podemos ver aqui no exemplo, ó, representados pela letra Z, -4, -3, -2, né? 1, 2, 3, 4. Então, esses números inteiros, eles são o conjunto dos números negativos e os números naturais. Parece um pouquinho confuso, mas vamos tentar explicar para vocês aqui nessa tabelinha, né? Não sei se vocês já viram uma tabela de futebol, acredito que sim, né? Então, nós temos aqui a classificação do Campeonato Mato Grossense de Futebol de 2019, né? Se a gente olhar aqui, tem as legendas, né? Gol pró, gol contra e saldo de gols, né? Se a gente observar, por exemplo, o Cuiabá aqui, ó, ele tá com saldo de gols positivos, ele está com 16, né? Ele fez 21 gols e levou 5, então ele ficou com 16 gols, um saldo positivo. E também temos um exemplo do misto, né? Aqui, ó, o misto. Ele tá com saldo de gols negativo, né? Ele fez 9 gols e levou 19 gols. Então, ele ficou com saldo de gols negativo. Então, para que servem esses números negativos, né? Eles podem nos informar, por causa deles podemos saber, né, o saldo de gols positivos, né, quais os times que ficaram com saldo de gols positivos e quais os times que tiveram um saldo de gol negativo, né? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Esse é bem legal também, que ele mostra um exemplo de números inteiros, né? Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, afastados de zero. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras, certo? Quem aí já ouviu falar no frio, quando faz muito frio nas regiões sulistas lá, né? Geralmente se fala que a temperatura está 0 negativo, -2 negativo, né? Então, esse é um dos exemplos também. Como a gente pode ver no gráfico aqui, ó, temos, ó, o 0, né, que é o nosso ponto principal aqui. Aí marcamos aqui com a letra A 10 graus acima, né? E aqui no segundo gráfico com a letra B 10 graus para baixo, né? Então, lê-se assim: o ponto A do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem zero. E o ponto B do termômetro também está distante 10 graduações do ponto de origem zero. Nas figuras podemos ver os dois pontos A e B do termômetro em relação ao ponto de origem zero. Se tivéssemos somente os números naturais, teríamos somente a representação do ponto A.
Mas com os números inteiros, temos a possibilidade de ter também a representação do ponto B. Para eliminarmos qualquer dúvida, a leitura correta fica assim. Ponto A, 10 graus acima de zero, e o ponto B, 10 graus abaixo de zero, né? Para não confundir ainda mais vocês, é usado o sinal de mais nas medidas acima de zero e o sinal de menos nas medidas abaixo de zero. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, que mostra direitinho, temos o nosso ponto principal, o zero, né? 10 graus acima de zero e 10 graus abaixo de zero, certo? 10 graus, um número inteiro positivo, e menos 10, um número inteiro negativo. Temos aqui mais uma situação bem antiga, né? Eu acredito que a maioria já ouviu falar, né? Que os números inteiros são importantes na nossa vida. Aí quem frequenta a igreja, né, já deve ter ouvido falar, ou talvez nas aulas de história, né? Então, 400 antes de Cristo, né, é um número negativo, temos o nosso ponto de partida, o zero aqui. Então, os gregos não conheciam os números negativos. No nosso ponto, né, de partida, o zero aqui, foi o nascimento de Cristo. Então, aqui, 600 anos depois de Cristo, os hindus já usavam quantidades negativas. Então, temos aí mais esse exemplo para deixar bem claro, bem explicadinho para vocês. E também temos aqueles exemplos das altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar, né? Então, aqui vocês podem ver uma pessoinha escalando, né? Ela, então, estaria 30 metros acima do nível do mar. E aqui, então, outro exemplo da profundidade, né? Estaria 30 metros abaixo, né? Negativo, né? Então, para cima, alto, para baixo, negativo. Antes de irmos para os desafios, vamos a alguns exemplos. Então, vamos lá. Em cada caso, escreva o número inteiro, positivo ou negativo, correspondente. Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Então, a resposta é mais 25 graus. Um saldo negativo de gols. Negativo, já fala, né? Menos 15 gols. Uma profundidade de 2.500 metros. Menos 2.500 metros. Então, abaixo, menos, né? Profundo. Um crédito de R$ 1.600. Quer dizer, mais R$ 1.600, ok? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Quando colocamos um alimento que está na temperatura de 15 graus no congelador, cada hora sua temperatura cai 5 graus Celsius. Depois de 5 horas no congelador, qual será a temperatura do alimento? Vamos lá, preencher a tabelinha para a gente ver. Então, se eu coloquei aqui na 0 hora, ele estava 15 graus, né? Com 1 hora, ele aumentou 10 graus, né? Com 2 horas, 5 graus. 3 horas, 0 graus, né? 4 horas, ele já está com menos 5 graus Celsius. E então, com 5 horas, que é a nossa pergunta, ele já está com menos 10 graus Celsius, né? Então, a gente pode observar que quando colocamos o alimento no congelador, ele estava com 15 graus positivo e a cada hora foi baixando 5 graus. E no final, o alimento estava com menos 10 graus, né? Negativo, né? Menos 10 graus Celsius negativo, certo? Então, essa foi a explicação da nossa aulinha de hoje. A gente tem agora o desafio.
Eu quero ver se vocês ficaram afiados, tá? Vou dar um tempinho para vocês e no próximo vídeo eu volto para a gente corrigir, tá bom? Fica com Deus!